Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos bem-vindos. Aqui é a professora Débora Irie e essa é a nossa quarta aula da disciplina de Serviço Social e Terceiro Setor. Eu vou seguir aqui o meu roteiro e espero que vocês já estejam aí com o seu bloco de notas ou com papel e caneta para fazer as suas anotações, tá bom? Então, nessa aula de hoje, eu quero falar sobre o serviço social no terceiro setor. Atribuições do assistente social, habilidades profissionais, competências profissionais necessárias para atuar no terceiro setor, tá? Antes de entrar nesse conteúdo, vou fazer aqui um breve resumão sobre o que nós falamos até agora. Então, nas primeiras aulas, nós falamos sobre os conceitos do terceiro setor, falamos sobre associações, fundações, né, que pelo Código Civil, quando vai registrar lá em cartório, vai registrar normalmente como uma associação. Fundação é quando a pessoa que idealizou aquele projeto faz uma doação, lembra, de um patrimônio. Então, aí é fundação. Lembrando também que o terceiro setor, ele presta um serviço de utilidade pública, de interesse da sociedade. Tá? Inclusive, por isso, muitas instituições do terceiro setor buscam por esse título de utilidade pública municipal, estadual, federal, porque, inclusive, esse título favorece quando a instituição vai buscar recursos públicos, tá? Muito bem. Gravem isso. O terceiro setor, ele atende interesses públicos, necessidades da sociedade. Atua em diversas áreas, na assistência social, na saúde, meio ambiente, na área cultural, na educação. São várias áreas onde tem demandas que o serviço social e o terceiro setor entram com essa atuação. Nós falamos um pouco sobre administração e planejamento no terceiro setor, lembram? Porque hoje, pessoal, o terceiro setor não admite mais amadorismo. Exige uma profissionalização séria, exige técnicos capacitados para atuar. E daí por isso que estamos sempre falando da necessidade do profissional buscar um aprimoramento constante. Aí nós já tivemos 3 lives. Na primeira live nós trouxemos como convidados representantes da Klabin e foi muito bacana porque lembra, né, que nós temos uma atividade, mapa, e vocês puderem então fazer essa relação. Que uma empresa privada, quando ela abre um edital público, o que ela leva em consideração quando ela vai avaliar e escolher um projeto social do terceiro setor para fazer um investimento social privado? Então, nós vimos que, primeiro, o projeto, a instituição do terceiro setor, que é o proponente, que está apresentando uma proposta, esse projeto ele tem que estar alinhado com a missão da empresa, a qual está buscando recurso. E tem que seguir à risca o que pede o edital da empresa. E muito legal que nesse edital que está na plataforma Prosas, e espero que vocês já tenham navegado nessa plataforma Prosas, porque tem vários editais lá, e é uma forma de vocês verem o que esses editais pedem, que é necessário conter num roteiro de um projeto social. Então, quem não navegou ainda, navega nessa plataforma do Prosas, você pode até fazer um cadastro lá para receber no seu e-mail esses editais. Então, depois que vocês navegarem, começam a anotar o que esse roteiro pede, o que é o objeto, justificativa, objetivos, resultados esperados, porque é assim que vocês também vão aprendendo a elaborar projetos. Na segunda live, nós falamos sobre voluntariado, lembram? Então, voluntariado, ele é muito forte no terceiro setor.
para o serviço social é como um recurso, um riquíssimo recurso, recursos humanos. Então, quando o assistente social está atuando no terceiro setor, também cabe a ele fazer a gestão, a coordenação de um programa de voluntariado, tá? E na terceira live, nós falamos sobre tecnologias, ferramentas de gestão para facilitar a gestão. Falamos de um trabalho colaborativo, de uma gestão compartilhada, que hoje é possível fazermos isso por meio de várias ferramentas. A mais conhecida aí é o Google Drive. Falamos um pouco também sobre o perfil de um novo profissional frente a esses novos cenários, novos desafios. E terminamos falando sobre perspectivas, e daí perspectivas entra também a atuação do serviço social voltado para um empreendedorismo social, voltado para negócios sociais. Porque hoje as instituições do terceiro setor, elas precisam manter os seus projetos, manter as suas atividades funcionando. E daí precisa de novos recursos, porque o cenário está bem adverso. Então, para manter essa sustentabilidade, é preciso conhecer essas ferramentas de gestão, é preciso pensar em estratégias de empreendedorismo social para a geração de renda das famílias que são atendidas na instituição, para gerar renda visando o empoderamento dessas famílias, desse público beneficiário. Porque o empreendedorismo social é isso, né? Busca a geração de renda, busca a sustentabilidade dos projetos e, consequentemente, a sustentabilidade da própria instituição do terceiro setor, tá? Muito bem. Então, vamos falar aqui um pouco agora sobre gestão de pessoas. Porque o assistente social atuando no terceiro setor, ele sempre vai trabalhar com outros profissionais, com outros técnicos, vai atender em uma demanda, às vezes, muito diversificada. Então, gestão de pessoas, segundo o Drucker, é uma das grandes forças de uma organização sem fins lucrativos. É que as pessoas não trabalhem nela para viver, mas por uma causa. Então, o Drucker está dizendo que o ideal, e isso, quem conhece um pouco do terceiro setor até consegue identificar. As pessoas que estão ali trabalhando, elas trabalham por uma causa social. Elas se engajam, elas vestem a camisa, trabalham felizes, né? Trabalham reconhecendo o seu trabalho, o impacto que aquele trabalho traz para a sociedade. Isso também cria uma tremenda responsabilidade para a instituição, a de manter a chama viva e não permitir que o trabalho se transforme em apenas um emprego. Então, o Drucker está dizendo que esse é um diferencial do terceiro setor. Os técnicos, os voluntários, os profissionais envolvidos, eles trabalham, são movidos por uma causa social, né? Inclusive, essa se dá até uma maior entrega na hora da sua atuação profissional. São apaixonados, vibram com aquela causa, defendem aquela causa. E daí, no livro, na página 151, lá fala de desafios para a gestão das organizações do terceiro setor. E um dos desafios é esse, é fazer essa gestão de pessoas, é focar e valorizar o ser humano, o indivíduo, aquele ser social, aquele sujeito, é empoderar, né, é compartilhar, aquele trabalho colaborativo, uma gestão compartilhada, onde possam ser ouvidos, tanto os técnicos como também o público beneficiário, porque lembra, né, o assistente social não tira um projeto da própria cabeça. Ele elabora um projeto a partir de uma necessidade real. Como que descobre uma necessidade real? Ouvindo o público beneficiário. E como ouve? Ouve por meio da entrevista social, por meio do atendimento, por meio de pesquisas e perguntando mesmo, com questionários às vezes semi-estruturado, com perguntas abertas, entrevista social,
perguntando para identificar as reais necessidades para que os projetos sociais dessa instituição do terceiro setor atenda essa demanda real, visando transformação da realidade, né? As instituições do terceiro setor, elas têm essa premissa de causar um impacto e promover transformações, promover desenvolvimento local, promover a qualidade de vida das pessoas que estão envolvidas, do público beneficiário. Então, um dos desafios para quem trabalha no terceiro setor é isso, é desenvolver habilidades para trabalhar com gestão de pessoas, com coordenação de equipes, como um líder. Agora, cada vez mais buscando aí essa liderança mais humanizada, mais focada no ser humano, tendo o ser humano como pensando na valorização. E quando for técnico que envolve equipe, né, o técnico como líder, o reconhecimento, a valorização de todos que estão envolvidos ali no processo de trabalho. Aí, dentro do terceiro setor, o assistente social, quando está lá na instituição, tem algumas atribuições que são até privativas do assistente social, que ele, enquanto profissional, é que tem que realizar. Por exemplo, implantar no âmbito institucional a política nacional de assistência social. Então, isso compete ao assistente social, conforme as diretrizes de algumas legislações, dentre elas a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. E além da política de assistência social, também tem um atendimento a segmentos específicos. Se for o atendimento a segmento de crianças e adolescentes, então o profissional também tem que conhecer o estatuto da criança e do adolescente. Se for um atendimento a idoso, então o profissional também tem que conhecer o estatuto do idoso. Além disso, cabe ao assistente social a atribuição dele, subsidiar, auxiliar a administração da instituição, na elaboração, execução, avaliação do plano de ação, porque a instituição tem que ter um planejamento estratégico, tem que ter um plano de ação. E para fazer o planejamento estratégico hoje tem várias ferramentas, tá? O Sebrae auxilia muito nisso, você encontra várias ferramentas pela internet mesmo. Muito bem. Além disso, assistente social, cabe a ele desenvolver pesquisas junto aos usuários para definir o perfil do público, características do público, porque quanto mais dados ele tiver para saber se aquele público, que são formados por crianças e adolescentes, a faixa etária, para saber a composição familiar, para saber escolaridade, renda da família, se for um público voltado para idosos, né? Então, conhecer o histórico daquele idoso, enfim, quanto mais dados, mais informações tiver, mais elementos ele vai ter na hora de subsidiar, na hora de escrever, na hora de elaborar o seu projeto social. E essas informações, elas servem também, por exemplo, além do edital, quando um investidor, quando um patrocinador, quando uma empresa, né, pode ali buscar uma parceria, quando uma empresa vai investir, o que a empresa quer avaliar? O impacto daquele projeto, o impacto daquelas ações, o que aquele projeto está promovendo de transformação na sociedade, o que aquele projeto está promovendo de transformação na vida daquele público beneficiário. Isso mostra como? Por meio de números. E esses números, eles estão onde? Eles estão nos cadastros, eles estão nas fichas desses usuários, eles estão nas pesquisas, nesses questionários, ferramentas onde você pode levantar dados, informações, para mostrar o perfil daquele público que é atendido, tá? Além disso, cabe ao assistente social identificar continuamente as necessidades do público beneficiário, individuais e coletivas, apresentadas por esses segmentos, na perspectiva do atendimento social e sempre visando o acesso, a proteção aos direitos sociais, tá?
Importante intensificar a relação entre a instituição e a família, para a proteção de vínculos familiares. Participar, coordenar e assessorar estudos, isso também cabe ao assistente social. Estudos relacionados à política de atendimento da instituição, né, e à política de atendimento àquela demanda. Algumas habilidades, então, são extremamente necessárias. Por exemplo, saber analisar as relações sociais, políticas e econômicas para elaborar os projetos, para fazer a sua gestão. Fazer uma análise de conjuntura, identificar situações que são problemas, para então apresentar propostas de soluções. Saber comunicar e comunicar-se. Então, às vezes, o assistente social tem lá um mega projeto e que está trazendo bons resultados para a vida do público que está sendo atendido, aquele público-alvo. Só que, se ele não registrar, se ele não fotografar, se ele não transformar isso em dados, em informações, se não colocar no site, se não colocar nas mídias sociais, se ele não comunicar, como que o projeto dele vai ser reconhecido, legitimado pela instituição? Tem que comunicar e saber comunicar os resultados, quantas famílias estão sendo atendidas, os indicadores sociais, né, que mostram esses impactos que está gerando na vida dessas famílias atendidas. Então, o assistente social ele precisa registrar essas ações, dessas atividades que ele realiza com as famílias, com os indivíduos, com o público beneficiário. E por que é importante registrar? Para comunicar, para mostrar o trabalho dele, para valorizar o trabalho dele. Saber comunicar e comunicar-se, elaborar projetos, sim. Uma das maiores fontes de captação de recursos do terceiro setor é por meio de projetos sociais. Então, pode ser que você elabore um projeto para captar um recurso público, como nós já temos exemplo aqui, por meio dos conselhos, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho da Mulher, Conselho do Idoso, ou pode também elaborar projetos sociais para captar recursos privados, de empresas privadas, que também abrem um edital para selecionar esses projetos. Às vezes tem lá um projeto maravilhoso na cabeça, mas não consegue transcrever. Então, é preciso ter essa habilidade de interpretação de dados, de pesquisar diversas fontes para construir um projeto bem escrito, bem redigido, bem elaborado. Quanto mais riqueza de informações você colocar sobre o perfil do público beneficiário, um pouco do histórico da instituição, porque isso também traz credibilidade para quem está avaliando. Quanto mais números, dados, gráficos colocar, mais transparência você está dando para quem vai avaliar o projeto, mais credibilidade, mais seriedade. Isso mostra que a instituição é organizada. Então, o exercício da escrita ele tem que ser constante. Como é que a gente aprende isso? Fazendo. Por isso que eu dei a dica para vocês entrarem no site do Prosas, além da atividade que vocês estão fazendo, busca lá outros roteiros, vai preenchendo, cria um projeto, imagina, vai vendo também outros projetos já elaborados. É assim que vai aprendendo, fazendo. Além disso, habilidades profissionais, ser resiliente, proativo, criativo. E hoje está se falando do profissional antifrágil. Resiliente, lembra do conceito de resiliência? Né, que sofre uma pressão, mas depois volta ao seu estado original. O antifrágil é aquele que sofre uma pressão e volta mais forte, mais fortalecido, depois que ultrapassa, que vence uma dificuldade, um desafio, né, que sai ali da zona de conforto. Então, hoje está falando muito desse conceito de um profissional antifrágil,
Por quê? Porque as mudanças que estão ocorrendo na sociedade, elas estão acontecendo muito rápido. A única certeza que nós temos é que sempre haverá mudanças. Então, diante disso, a gente tem que ter uma capacidade de se adaptar, de recomeçar, de se reerguer e de estar sempre vendo novas estratégias, novas possibilidades para solucionar aquilo que está posto ali diante de nós. Então, é preciso que seja proativo e criativo para ter insights, para estar sempre antenado ao que está acontecendo fora da instituição e que está impactando o que está acontecendo fora, economicamente, politicamente, culturalmente, e que impacta a gestão da instituição. Para, assim, buscar novas estratégias, porque o público beneficiário está lá, né, para ser atendido. Então, realizar estudos sociais, levantamentos, pesquisas, isso também cabe ao assistente social. Além disso, outras habilidades profissionais. Organizar a documentação. Se tiver com a documentação organizada, é muito mais fácil na hora de preparar os documentos quando abre um edital, porque o edital pede o estatuto social, pede a ata da última eleição, pede certidões de débitos. Uma instituição bem organizada, ela vai ter também um bom contador. E muitos desses documentos, quem está ali organizando essa documentação vai pedir para um contador, alguns vai pedir para um advogado. Então, ter sempre essa documentação organizada é essencial, porque às vezes abre um edital e você fica sabendo que o edital o prazo é daqui 10 dias. Então, se você já está organizado, facilita, é mais rápido. E quando você já tem as informações sobre o público beneficiário, se você já tem um projeto pré-elaborado, é mais fácil. Daí você adapta aquele edital, ao roteiro que aquele edital pede. Tá? Então, é preciso ter essa rotina de trabalho, uma rotina no atendimento, um processo de trabalho organizado. Cabe ainda ao assistente social realizar entrevistas sociais ao público beneficiário. Essas entrevistas, então, é que ajudam a compor esses estudos aí, socioeconômicos. Realizar controle, monitoramento de convênios, contratos, parcerias, tanto de natureza pública como de natureza privada. Isso pode ser feito por outros profissionais? Sim, pode. E muitas vezes o assistente social vai trabalhar junto com outros técnicos, dependendo do caso, junto com um administrador. Um projeto bem elaborado, quanto mais técnicos envolvidos, né, cada um fazendo ali a sua contribuição, melhor fica o resultado final desse projeto. Então, é importante que o profissional tenha condições para prestar orientações individuais e coletivas, e em grupo, porque tem um atendimento individual e tem um atendimento em grupo. Então, veja, tem um perfil de profissional que ele, às vezes, prefere ficar no atendimento com os indivíduos, com as famílias, fazendo a entrevista social, fazendo o cadastro, fazendo os trabalhos de grupo, que também alguns trabalhos socioeducativos, né? De convivência, de fortalecimento de vínculo, ok. E pode ser que também entre vocês tenha alguém que tenha um perfil mais de gestor. Às vezes o assistente social faz as duas coisas, mas o ideal é que tenha, às vezes, 2 assistentes sociais na instituição. Um para atender essa demanda direta e outro, então, às vezes, para coordenar, para ser um gestor da instituição. Porque daí é um gestor de projetos, né? Tem funções de administração e de gestão. Tá? Então, são linhas de trabalho diferentes. O assistente social que trabalha no atendimento direto à população, ao público beneficiário, e o assistente social que assume função de gestor, de administrador, de líder, de coordenador da instituição. Então, é importante que o assistente social tenha a capacidade de síntese, tanto de forma escrita como também de forma verbal, de
realizar um trabalho com grupos de acordo com a realidade da instituição e também de acordo com o perfil profissional. Importante que esse profissional que trabalha no terceiro setor seja a mente aberta, esteja sempre pronto e aberto para o novo. É um profissional que seja, como eu disse, antifrágil, que sai mais fortalecido de situações desafiadoras. Tá? Muito bem. E no livro tem uma parte lá que fala sobre as legislações do terceiro setor, né? E vocês lembram que tem a legislação do marco regulatório, que é a Lei 13.019 de 2014, que estabelece um regime jurídico que todo tipo de parcerias entre as organizações da sociedade civil e os órgãos públicos tem que seguir essa legislação. Essa legislação ela veio para trazer mais transparência nessa relação que as instituições do terceiro setor têm com o poder público. Então, essa lei ela é conhecida como marco regulatório do terceiro setor e definiu que para as organizações sem fins lucrativos que queiram fazer algum tipo de parceria, de convênio com o setor público. Tá? Então, ela define essas diretrizes para essa parceria com o setor público. E na próxima live, nós vamos, então, trazer um convidado muito conhecedor de legislações do terceiro setor e vamos falar um pouco, então, sobre essa legislação e a legislação também que trata se o dirigente da instituição pode ou não pode ser remunerado. Porque eu sei que muitos de vocês aí fizeram essa pergunta, né? Então, vamos trazer aí um convidado para falarmos um pouco sobre essas legislações específicas do terceiro setor. Continuem aí os seus estudos e até uma próxima oportunidade. Te espero na live. Tchau, tchau.